E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma aula sobre coordenadas de um ponto médio, sobre geometria analítica, isso daí. E eu já queria dizer para você o seguinte, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e vamos começar aí soltando a vinheta. Então pessoal, a gente vai ser bem objetivo aqui, a gente vai ver como resolve mesmo para achar as coordenadas de um ponto médio aí num plano cartesiano, dois pontos qualquer. Bom, temos aqui uma ideia de dois pontos e um ponto médio entre eles, ou seja, um ponto que está dividindo esse segmento de reta em duas partes exatamente iguais, e teríamos aí uma razão, por exemplo, aqui o segmento de reta AM sobre o segmento de reta MB seria resultante a 1, ou seja, né, ele tem o mesmo tamanho, né, qualquer número dividido por ele mesmo, o resultado é 1, então isso significa que ele estaria exatamente no meio, partindo em duas partes iguais. Bom, como que a gente faria? A gente aplicaria aqui o teorema de Tales, né, e tudo mais para chegar nessa fórmula aqui, beleza? Chegando nessa fórmula a gente apenas aplica ela e teria o resultado, olha só. Basicamente a gente vai fazer o quê? A média dos valores de x e a média dos valores de y. Nós temos dois pontos aqui, um ponto A, onde vamos ter ali o x do A e o y do A, e temos um ponto B, onde nós vamos ter ali o x do B e o y do B. Como assim? Olha só, no ponto A o valor de x é 2, então x de A é 2. Temos aqui 2. E no ponto B o x é 12, então x de B é 12. Agora olhando aqui para y, no ponto A o y é 4. Então nós temos aqui o y de A igual a 4 e o y de B igual a 8. Bom, agora a gente já sabe quem são o x e y de A e B. Vamos apenas aplicar aqui o que a gente tem que fazer. Resolver isso aqui como se fosse uma média mesmo. Então, ó, x de A e x de B, 2 mais 12, dividido por 2 é 14, dividido por 2 é igual a 7. Certo? Então vamos lá. Temos agora aqui y, né, do ponto médio. O y do ponto médio a gente vai pegar o y de A, que está aqui, e o y de B, que está aqui. Então vai ficar assim. 4 mais 8, dividido por 2, é igual a 12, dividido por 2, que é igual a 6. Então vamos ter aqui o valor 6. Então nós podemos dizer que o nosso ponto médio aqui, ele está localizado nas coordenadas 7 para x e 6 para y. Beleza? É bem tranquilo, é bem simples. Só precisa fazer a média dos valores de x dos pontos e a média dos valores de y. Somou os dois, dividiu por 2. Somou os outros dois, dividiu por 2. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com o x do A e o x do B. E y do A, y do A e y do B. Beleza? Não pode confundir. É isso, tá, galera? Então, presta bem atenção. Eu vou trazer aqui um exemplo um pouquinho diferente para a gente entender mais como é que funciona aí. E depois vou trazer também como que a gente encontra o baricentro de um triângulo. Vamos lá? Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui um paralelogramo, certo? Um ABCD. E nós temos aqui duas diagonais e um ponto do encontro dessas duas diagonais onde elas se cruzam. Um ponto que a gente está chamando de ponto M, que seria o ponto médio dessas duas diagonais. Tá? E nós temos o seguinte, valor de A 0,8, B 1,7, C 4,16, M a gente não tem o valor e D a gente não tem o valor. O exercício me pede o seguinte, encontre as coordenadas de D. O que a gente tem que fazer? Bom, primeira coisa eu vou pensar o seguinte, eu vou olhar aqui, eu vou pegar aqui
o ponto A e o ponto C, que são opostos. Eu tenho um A 0 e 8 e eu tenho C 4 e 16. Eu consigo encontrar o ponto M, o ponto médio, através desses valores. Como? Olha só, o x do ponto médio vai ser igual a 0 mais 4 dividido por 2. O x de A e o x de C, o x dos meus dois pontos, somados e divididos por 2. Eu vou ter aqui então 4 dividido por 2, 2. E eu vou ter o y de M, 8 mais 16. Isso dividido também por 2. Nós temos aqui então 24 dividido por 2, 12. Bom, já encontramos o seguinte, as coordenadas do ponto M. O ponto M são 2 e 12. Então aqui nós temos 2 e 12. Certo, mas não é isso que o exercício pede. O exercício pede para que a gente encontre o valor, as coordenadas de D. Como que a gente vai fazer isso? Presta atenção aqui. Bom, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. Esse é um ponto médio, certo? Se eu tenho a fórmula que diz que o x do ponto médio é igual o x de A mais o x de B dividido por 2, eu tenho o quê? Aqui eu tenho, no caso, B e D, né? Eu tenho aqui, ó, meu ponto B, 1 e 7. Meu ponto D, x e y, x de D e y de D, né? E eu tenho também o meu ponto M, que vale 2 e 12. Vamos analisar aqui agora. Deixa eu colocar aqui o y de M também. Isso aqui é genérico, né? A e B aqui, mas aqui a gente está usando B e D. Então, para o exemplo, eu posso mudar e colocar aqui para você entender melhor. A gente está falando de B e D. Bom, vamos lá. Eu tenho x de B? Tenho, é 1. Então olha só. É 1 mais. Eu tenho x de D? Não tenho. E agora? Bom, eu vou deixar como x. Dá para resolver isso aqui? Não dá. Por que não dá? Porque nós não temos o valor aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o seguinte, eu já tenho o valor do x de M, que é 2. Então eu vou substituir aqui, porque eu já sei o valor do ponto médio. Eu já sei o x do ponto médio. E agora eu consigo encontrar aqui o nosso x do ponto D. Eu só preciso fazer aqui as transformações matemáticas, usar os princípios aditivo e multiplicativo, né, gente? E vou passar para cá, multiplicando. Temos aqui 4 igual a 1 mais x do D. E temos agora o 1 que vai passar para cá como menos 1. E temos aqui então x do D igual a 3. Beleza, e agora o y de D, o que a gente faz? A mesma coisa, olha só. Eu já tenho o y de M, que é 12, igual o y do D, que é 7, mais o y de D que eu não conheço, dividido por 2. Passei para cá, 12 vezes 2 igual a 7 mais y de D. Nós vamos ter 24 é igual a 7. Vamos ter o 7 passando para cá, subtraindo. Então 24 menos 7 aqui nós vamos ter YD igual a 17. O que a gente vai fazer agora? Vai dar uma resposta. O exercício pediu as coordenadas do ponto D, são 3 para x e 17 para y. Beleza? Então, eu prestei atenção no enunciado, vi o quê? Eu tinha como encontrar, através de dois pontos, o ponto médio aqui. Tenho dois pontos opostos,
e um ponto médio deles, eu consigo encontrar o valor do ponto médio. Para mim encontrar o valor do ponto B aqui, eu tinha a coordenada do ponto B e o valor do meu ponto médio. Eu fiz a substituição aqui, né? A gente está acostumado a querer substituir só essa parte da fórmula e acaba esquecendo que também pode substituir essa parte para encontrar um dos outros que a gente não tenha. Beleza? Então é isso daí. Eu vou trazer agora como que a gente calcula o baricentro de um triângulo. Vamos lá? Então olha só, agora vamos falar do baricentro de um triângulo. O que seria isso? Pegando aqui a mediana, as três medianas de um triângulo. O que é a mediana? Gente, a mediana de um triângulo é quando eu calculo aqui o ponto médio, por exemplo, de A e B, que é P, que é o ponto médio entre A e B, P, e traço um segmento de reta de P até a sua, né, diagonal oposta aqui, até o outro lado aqui, ó, até o seu ponto oposto. Eu vou pegar aqui B e C, calcular o ponto médio e traçar um segmento reto do ponto médio até o vértice oposto. E depois de A e C, ponto médio aqui que eu chamei de N, e tracei até o seu vértice oposto. No meio elas se encontram formando ali um ponto que a gente chama de ponto G, tá? Que seria então o nosso baricentro. Seria basicamente a gente pensar isso aqui, ó. Nós temos um segmento AG, né? Que está para um segmento GM aqui, que vai ser igual a um segmento DG, que está para um segmento GN. Nós temos aqui também um segmento CG, que está para um segmento GP. E isso tudo aqui numa proporção de 2 para 1. Certo? Então, aplicando ali todos os teoremas que temos, chegamos a essa fórmula aqui. Nessa fórmula aqui, nós vamos calcular o x do baricentro e o y do baricentro, fazendo o quê? Somando os três valores de x dos pontos e dividindo por 3. Somando os três valores de y do ponto e dividindo por 3. Basicamente fazendo uma média dos x e uma média dos valores de y. Vamos dizer aqui que os nossos pontos A, B e C são esses valores aqui, né? Peguei aqui valores não necessariamente que condizem com o meu desenho aqui, tá? Então olha só, temos o seguinte, o x de g seria igual a 4 mais 1 mais 7, os valores de x, de A, de B e de C. Então aqui eu tenho 12 dividido por 3, que é 4. Bom, e tenho o y de g, que seria 2 mais 5 mais menos 3, dividido por 3. Bom, 2 mais 5, 7, 7 menos 3, aqui seria 4. 4 terços, certo? O que a gente faz agora? A gente diz que o nosso ponto G é o ponto 4 terços para y. 4 para x e 4 terços para y. E pronto. Pegamos aqui, ó, todas essas informações. Só pegamos os valores de x, somamos e dividimos por 3. Pegamos os valores de y, somamos e dividimos por 3. Certo? Não tem segredo, não tem, né, tipo, nenhum mistério envolvido, é só isso. Pegou os valores, aplicou, dividiu e apresentou o ponto, então, como resultado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e eu espero vocês aí na próxima aula. Valeu?